Rio Grande do Norte, capital natal. Em cada esquina um poeta, em cada beco um jornal. O texto que traz esse antigo ditado ainda conta que a incidência de poetas por habitante na cidade é maior do que em qualquer outro lugar do país. Eu não duvido. Basta caminhar um pouco pelas cidades para encontrar um monte de poetas pelos bares, sebos, nos becos, nas praças, até dentro de ônibus eu já vi. O Rio Grande do Norte é mesmo uma máquina de fazer poetas. E esse podcast vai tentar trazer um pouco desses artistas para conversar com vocês. Um poeta por episódio e uma nova experiência poética a cada 15 dias. Então, puxa a cadeira, pega cerveja, café, água de coco, o que seja. Só vamos bater esse papo massa sobre poesia potiguar. Lembrando que a 4ª temporada desse podcast foi realizada com recursos do Sebrae através do edital Economia Criativa 2022. Você tá pronto? Eu sou Jéssica Santos. Eu sou Gonzaga Neto e esse é o Um Poeta em Cada Esquina. O jeito que ela se deita na cama e leva a coberta até um pouco acima do peito, com a etiqueta virada para baixo. O jeito que ela usa o chuveirinho do banheiro para lavar primeiro o ombro esquerdo e depois o direito e por fim a boca, sem muitos critérios. O jeito que ela coloca um dedo de cada vez em mim para me fazer abrir os lábios aos poucos e soltar aquele chorinho de samba pela garganta. O jeito que ela abre a boca quando eu coloco os dedos de uma vez só e entro como se não tivesse cabimento ficar fora dela. O jeito que ela sobe os joelhos para apoiar o prato e jantar no sofá, nunca na mesa. O jeito que ela passa a manteiga no pão com a parte de trás da colher, até o deixar bem amarelo e jogá-lo na chapa. O jeito que ela faz tudo diferente de mim. Janta pipoca, come carne e lava o cabelo à noite. Até o jeito da roupa estendida no varal, o cheiro da água quente escorrendo no pó de café, o gosto do chamate com 5 pedras de gelo, o barulho da descarga pela manhã, a sensação de dormir o sono de quem dorme ao lado do amor da sua vida. Assisto a tudo minuciosamente, como se fosse o único jeito de sobreviver a 2021. Adoro esse texto. Conseguimos, né? Conseguimos e que felicidade. Sejam muito bem-vindos, galera, muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu sou Gonzaga Neto, eu sou um homem negro de pele clara, eu tenho um cabelo curtinho, tenho uma barba espessa, preta, olhos castanhos claros, às vezes. Estou usando uma camisa listrada, quadriculada, um pouco roxa, um pouco laranja, um pouco cinza. Estou com os braços à mostra com minhas tatuagens e é isso. Olá, pessoal. Como sempre, vamos dizer, eu sou Jéssica Santos. Sou uma mulher branca, de cabelo curto, preto, olhos castanhos escuros. Estou com uma blusinha, uma regata, poderia dizer assim, ou meia manga, não sei, vermelha, com uma calça verde. E tatuagens à mostra também. Sempre. É isso. E hoje a gente vai conversar com Ana, que é poeta, é uma leitora faminta, comunicadora social e autora do livro Poemas de Punho e Pólvora e do e-book Dormia de Bruços para Segurar o Coração. Ana, seja muito bem-vinda aqui, estamos muito felizes com sua presença e é isso. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana, sou uma mulher de pele clara também, branca, com cabelo curto, castanho escuro. Olhos que também às vezes são castanho claro, varia aí. Tô com a camiseta amarela e uma calça bege e também com alguns riscos à mostra, mas a maioria tá coberta. Misteriosa antes de tudo, de começar a conversa, você como ouvinte desse podcast sabe muito bem que a gente pede uma coisa bem simples, que é uma indicação. Pode ser de um filme, uma série, um livro, um álbum, alguma coisa que você diria assim para as pessoas: vejam, consumam isso. Só um é muito difícil, mas vamos lá.
Eu acho que eu tô muito na vibe de ler Ana Martins Marques. Tô, assim, lendo ela compulsivamente. E eu recomendaria muito o Risque Esta Palavra, que é um dos últimos livros dela. E é incrível, como tudo que ela faz, né? E é uma experiência, assim... Eu até, quando eu terminei de ler, eu pensei assim, eu acho que isso é poesia. Mexer o mínimo possível na palavra. E é bem o que ela faz, sabe? Nesse livro e em todos dela. Então, eu recomendaria uma coleção de Ana Martins Marques. Mas Risque Esta Palavra é um livro bem especial que eu li esse ano. Então... A gente aqui também é muito cadelinha de Ana Martins Marques, assim, muito, muito. Eu acho que o livro das Semelhanças, de 2015, referência. é meu livro, um dos livros preferidos de poesia, assim. É um livro onde tudo, onde cada poema certo. Tá no canto certo, sim. Assim, ela faz de uma forma magistral. Enfim, eu sou muito cadelinha dela. É incrível. Eu lembro quando a gente leu, assim, a primeira vez a gente ficou, o quê? Porque a gente não... Eu acho que a gente leu ano passado, A gente leu ano passado, não, 2019, onde é que a gente estava que não conhecia essa mulher antes, né? Assim, muito incrível. Tem um verso que eu lembro que ela diz que ao redor do poema se juntou um monte de gente pra ver o que é como um acidente. Nossa. Perfeito. Muito, muito perfeito. Até a música, aquela música de Alarcon, é em relação a esse poema, que ele faz um amor, acidente, e a gente para. Ele conta que foi depois de ler esse poema, que é, enfim, é esplêndido, assim. Ana Martins Marques é gigante. Sim. Nossa, deu até saudade de ler. Ana. Ana Martins. Não, é muitas Anas, né? Ana, a gente sempre convida as pessoas pra cá, né? Obviamente é pela poesia, é pela palavra. Muito crente, né? Pela palavra. Mas... Amém. Mas antes de qualquer coisa, antes de existir o poeta, antes de existir esse corpo poético, existe uma pessoa. Existe uma mulher. E a gente queria entender um pouco da história dela, de onde ela veio, sabe? Quem são seus descendentes, de onde você nasceu, o que você faz, o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer. Enfim, conta um pouco pra gente de quem é a Ana. Pergunta simples, né? São as duas sessões de terapia. Eu sou Ana, mas todo mundo chama de Aninha, então eu vou falar que é Aninha, né? Eu nasci e cresci na Zona Norte de Natal. Meus pais eram do interior do estado, um interior diferente em cada ponta. Minha mãe é adotada, a gente tava falando daquela história lá dentro, eu só lembrei disso, porque ela também é adotada. Bora, meu primo? Ela é adotada, ela conhece a família materna dela, e a gente é, inclusive, bem próxima com esses primos e tal, mas ela também tem contato com a família, né, que adotou ela mesma, sem ser a família biológica, ela tem contato com as duas. Meu pai, ele não é adotado, ele nasceu em Jaçanã, cidade aqui no Rio de Janeiro, daqui. Terra do Caju. É isso, a Terra do Caju, a festa do Caju em novembro. Já fui pra festa do grafite lá. Icônico. Eu sempre ia pra festa do Caju em novembro. Ele nasceu lá. Eu acho que tem um traço muito forte disso nos meus poemas, porque eu falo muito da história deles, que também é a minha história, de ter saído de onde eles saíram, né? Principalmente o meu pai, que assim, viveu boa parte da vida dele sem energia elétrica, sem água encanada, e conseguiu dar para mim e para o meu irmão muitas oportunidades de... Se ele conseguiu o impossível, né? A gente tá tentando o improvável, e eu sempre gosto de honrar essa história dos meus poemas. Sobre os meus ancestrais, não tenho muita ideia. Eu sei que a minha bisavó era indígena e meu pai cresceu uma parte da vida dele também meio na tribo, meio no sítio. E acho que é isso da história da minha família, né? Agora, quem eu sou mais? Sou feita, criada, nascida na Zona Norte de Natal. Eu morei lá 24 anos da minha vida. Eu me mudei faz uma semana e parece que eu tô no Airbnb, que a qualquer momento eu vou atravessar a ponte e ir pra casa. Eu sei como é essa sensação. Então eu tô me acostumando muito com isso. Eu acho que 2 lugares que me fizeram muito quem eu sou hoje, com certeza foi o FRN, foi onde eu fiz o meu ensino médio. E foi onde eu tive contato, não tanto com a poesia, eu acho que eu costumo dizer, né, que foi escrevendo que eu me descobri gente, porque escrever pra mim sempre foi uma coisa muito natural. Era o meu canal, era por onde eu me canalizava. Então sempre foi algo que eu fiz com muita naturalidade, antes, depois do IF. Eu nunca via como obrigação só da escola.
E aí, quando eu entrei no IF, eu acho que eu tive contato com as outras coisas que fazem a minha poesia ser o que ela é hoje, sabe? Foi onde eu me descobri politicamente, onde eu consegui estabelecer as conexões emocionais e de relacionamentos, de amizades que eu tenho até hoje. Então, acho que o IF foi, assim, essa porta transformadora de quem eu sou hoje, sem dúvida alguma. Aprendi muito lá. Foi um lugar que me impulsionou, não só a ser quem eu sou hoje, mas a querer que outras pessoas também tivessem aquela experiência de educação que eu tive. E eu acho que foi a partir de lá também que eu me descobri poeta em si, né? Eu escrevia muito, mas eu nunca tinha tido coragem de fazer poesia até, acredito que os meus 16 anos, que foi quando eu comecei a escrever em versos. E foi lá que eu me encantei por essa forma, que eu fui deixando mais a prosa de lado e fui indo pra poesia. E a linguagem poética até hoje, tipo, é muito difícil escrever e me desvencilhar dela. Inclusive, eu sou, como comunicadora social, né, trabalho como redatora e esse exercício de diferenciar uma escrita da outra é bem complexa, mas eu acho que também é bem provocadora. Eu sinto que me faz crescer tanto como poeta quanto como profissional. Acho que é isso sobre quem eu sou, assim, mais profissionalmente, né, e a pessoa que me tornei ao longo do tempo. O que eu gosto de fazer, eu gosto muito de ler, sou uma leitura faminta. Inclusive, acredito que isso é algo patológico, eu tenho um hiperfoco em leitura, porque eu, de fato, leio muito. Assim, pra mim, tanto uma fonte de aprendizado quanto de entretenimento. Então, é onde minha mente consegue parar, sabe? Eu também tenho TDAH, que nem você, Luiz. E eu não acho que eu tenho déficit, eu tenho um super déficit. Então, eu não consigo fazer uma coisa só ao mesmo tempo. A minha atenção precisa ser canalizada em vários lugares. E então, uma coisa que eu não gosto de fazer é uma coisa só ao mesmo tempo. A única coisa que eu consigo fazer só uma coisa é literalmente ler. Gosto muito de café com leite, adoro tomar café da manhã, nunca deixo de tomar café da manhã. E adoro assistir novela antiga. E acho que é isso, de coisas que eu gosto, que eu não gosto. Olha aí, chocolate com pimenta tá voltando. Eu já assisti ano passado. Eu acho que pela terceira vez, talvez. Olha aí. Esses dias a gente tava conversando sobre isso, né? Quais eram... Acho que a gente tava fazendo alguma brincadeira de, tipo, as 3 novelas preferidas da gente, assim. Tinha corrente no Instagram que era 5 séries, 5 filmes. Eu tô esperando chegar a 10 novelas. As novelas. Essa é a minha corrente. Inclusive, acompanho muito o seu fio de livros lidos no ano. Ai, amo. Estou sempre olhando ali pra ver os livros que você tá lendo pra ouvir isso aqui, talvez. Primeira vez na vida que eu decidi documentar todos os livros Já que eu li. tem 60 e poucos livros esse ano, né? Sim. Até eu tô assustada, porque eu não sabia que era isso tudo, sabe? Mas é incrível. Tanto é que quando eu coloquei a bio, eu coloquei, acrescentei o leitura, porque sempre você vai ver uma história seu, não tem como não ter. Eu não tenho vida social. É livro, assim. Eu acho massa, assim. A gente tava falando sobre o quão às vezes é difícil manter um ritmo de leitura, principalmente quando a gente tá trabalhando muito e tal. A gente é poeta, escreve, mas às vezes o dia a dia engole muito. A gente não consegue ler tanto quanto gostaria. Tipo, eu lia muito mais há um tempo atrás. Hoje é muito difícil, às vezes também, porque, sei lá, eu tô muito cansada, eu não consigo focar, não tenho... Vou ler um livro, quando eu vejo, eu tô pensando em um trabalho que eu tenho que fazer, eu tenho um ódio disso. Então, tipo, eu fico, caralho, como é que Ana consegue ler tanto livro, né? Assim, foda. Passar meu laudo médico. Eu acho que também tem um pouco disso, tipo, se é a única coisa que eu consigo me concentrar de verdade. Por exemplo, se eu vou assistir um filme, eu não consigo assistir só o filme. Tipo, eu preciso assistir o filme enquanto eu bordo, eu preciso assistir o filme enquanto eu cozinho, eu preciso assistir o filme enquanto eu mexo no celular. Então, tipo, são geralmente atividades que eu não consigo fazer só isso. E a leitura, ela me dá essa atenção plena, sabe? E é como você falou, tem dias também que eu leio pouco, mas eu praticamente leio todos os dias. Por isso, mas como eu trabalho o dia todo também, eu geralmente só leio à noite. Então, é o momento que eu separo pra praticar este hobby. À noite. Eu acho doido porque Gonzaga também trabalha com redação, redator, né? E eu fico, nossa, eu não sei se eu conseguiria escrever
poesia depois de escrever tanto usando criatividade, porque o trabalho de vocês é de escrita e que mexe com criatividade. Afinal de contas, vocês têm que criar, enfim, inúmeras coisas para o trabalho. Eu acho que eu não conseguiria chegar a hora que eu tô cansada. Tudo que eu tinha de criatividade, eu dei pra Eu deixei ali naquela trabalho. Não vou conseguir escrever aqui, porque pra mim, por exemplo, enquanto produtora, às vezes escrever projetos já é muito exaustivo, né? Assim, então, eu não consigo escrever tanta poesia, assim. Eu fico impressionada. Um dia desse... Desculpa, mas um dia desse... Acho que um dia ele disse assim, eu tô com vontade de fazer um... Gonzaga, desculpa. Gonzaga fez Gonzaga fez, acho que eu tô com vontade de fazer um zine chamado... Posso dizer o nome? Pode, já vai ter, provavelmente, quando for lançado, já vai ter lançado. Inclusive, compre meu zine novo. Chamado Chamego. Eu fiz, que nome massa. Chamado Chamego. Não, é o Chamego. Não, o nome é só Chamego. Chamego. O zine... Deveria ser chamado Chamego. O título Chamego. Aí eu, que título massa, vamos fazer, vamos. No dia seguinte eu saí pra trabalhar. Quando eu saí do trabalho, Gonzaga me mandou o livro diagramado com novos poemas escritos numa tarde. 10 poemas. Eu fiquei tipo... Patrocinado por Rita Lina, certo, Rita Lina. Eu fiquei, vai se foder, velho. Como é que você faz uma coisa dessa? E são poemas bons, entendeu? Assim, ai, que inveja, que inveja. Eu vou tomar um negócio assim, tô brincando, não se auto-mediquem. Não, mas isso do nada virou umas conversas sobre pessoas neuroatípicas, né? Sim. Micaele. Não, o que eu tava dizendo é que, assim, esse lance de leitura e de escrita também, acho que a gente que tem esses... Não vou dizer problemas, mas essas dificuldades de concentração, né, que tem esses transtornos, a gente vai acabando com o tempo buscando estratégias. Por exemplo, eu tava com essa dificuldade de voltar a ler e tal, e aí, durante os períodos de trabalho, meu chefe não ouça, que às vezes a gente tem esse muito de procrastinar, né? A gente para e não consegue, de fato, trabalhar mais, assim, dá um... E aí, o que eu tenho feito? Ao invés de fazer qualquer outra coisa, devagar pela internet, eu tô com alguns livros do meu lado, e aí, nesse período que eu tô procrastinando, eu pego meu livro, eu vou ler, aí, dei essa... Joguei o prazer no meu cérebro. Ok, volto pra trabalhar e consigo trabalhar muito melhor. Então, acredito que seja muito isso também do teu... Essa sensação de prazer que o livro te causa, né? Sim, eu acho que, assim... O fato de eu escrever diariamente com criatividade, sem ser em poesia, de fato é algo que eu acho que não me esgota no sentido de esgotou a minha criatividade, mas me esgota muito mentalmente, porque depois que você trabalha o dia inteiro com a arte da escrita, né, com a criatividade, e aí você vai escrever poesia, e, tipo, primeiro você tem que sair de um lugar para outro, e isso é muito, às vezes, complexo para ter um momento para isso, né? Mas a leitura, ela não me é trabalhosa nesse sentido. Eu acho que é muito no sentido do que o Gonzaga falou, sabe? É uma coisa que me dá prazer. É um prazer imediato que eu tenho de sentar e ler. E aquilo, de alguma forma, sossega o meu cérebro. E aí eu consigo me dedicar à poesia. Mas eu passei muito tempo, principalmente quando eu estava estudando e trabalhando e querendo escrever poesia. Acontecia muito de... Não é que eu estava esgotada da minha criatividade, mas eu estava esgotada fisicamente, principalmente como a gente fazia tal qual os antigos persas, ia para aula presencial, para o trabalho presencial. Então, isso era muito exaustivo. E eu me via muito negligenciando, tipo, esse meu lado poeta mesmo, de querer escrever. E isso não é só ruim no sentido de, não estou produzindo, mas fica com essa... Eu não sei vocês, mas eu tenho essa constante sensação que está faltando algo, sabe? Que eu não estou me derramando em alguma coisa. E a escrita sempre é muito espaço para mim. Então, eventualmente, tipo, eu passo 2 meses sem escrever, eu volto e escrevo 20 poemas. Mas isso é algo que eu não tô querendo mais fazer hoje, porque eu quero fazer uma produção constante para conseguir olhar para ele de novo e não simplesmente ali fazer, sabe, uma coisa mais rápida que era como eu fazia antes. Eu acho que eu tô me provocando muito nesse sentido de escrever pouco, mas escrever sempre. E aí eu acho que isso da diferença das escritas, para mim, às vezes, é até inspirador, sabe? Eu lembro que o ano passado, quando a gente estava construindo Poemas de Punho e Pólvora, eu estava construindo também a minha monografia. E era bem complexo para mim lidar com a escrita do trabalho, a escrita da monografia e a escrita do livro. Mas
uma coisa que me inspirava muito a escrever poemas era o tema da minha monografia, né? Que no caso era sobre a comunicação de educação política do MST, mas não era nem o tema dela, assim, bem específico, mas era o universo que ela abordava. Então, ler os referenciais teóricos me dava vontade de escrever poesia, de juntar uma coisa com a outra. Então, eu acho que também é muito do quanto a gente tem acesso de referência nesses outros tipos de escrita, sabe? Sim. Uma coisa que eu tenho muita inveja de Ana é que, não sei se teu pai ainda é, mas ele era dono de uma banca de revistas, né? Então, ele ainda é. Ela cresceu tendo acesso ilimitado A gibi já tudo. a gibis e afins. Mas conta pra gente um pouco sobre o quanto isso influenciou no seu processo de amar a escrita e de escrever também. Eu tava falando, coincidentemente, estava conversando isso com meus pais hoje. Eles foram me visitar e aí a gente tava falando de como eu comecei a gostar de leitura, né? E assim, muito foi porque eu tava nesse universo. O nome da banca do meu pai chama Ponto do Leitor. É ali de frente ao Muito bom. call center Riachuelo? Não, é na Zona Mas Norte. é, né? No Nordestão Santa Catarina. Comprei muito lá. Sim, Lá você... na Santa Catarina. Comprei muito. Exato. Uns amigos meus do Hipócritas roubavam, só, mas enfim, deixa isso pra lá. Pai! Enfim, eu tinha muito contato com isso de gibi e de revistas em gerais, né? E minha mãe, ela lia muita revista. Então, eu queria muito ser igual a ela. E aí eu ia e lia essas revistas, essas coisas mais infanto-juvenis que na época tinha, porque não tinha o advento da internet, né? E daí, eu tinha muito esse costume, digamos assim. E com o passar do tempo também, o meu irmão, ele foi uma pessoa que me influenciou muito, porque ele foi a primeira pessoa da família a se adentrar mais assim nos estudos. E meu irmão, além de, tipo, estudar muito, ele lia muito. E aí eu lembro que, tipo, eu tava lendo esses gibis, aí um belo dia ele chegou pra mim e falou, tá na hora de você começar a ler um livro. E eu não tô pronta ainda. Ele, você consegue. E ele me indicou Os Elefantes Não Se Esquecem, da Agatha Christie, que até hoje é um dos meus livros preferidos. E uma das minhas escritoras preferidas. E daí eu desembestei a ler Agatha Christie, porque pra mim era tipo assistir um episódio de CSI Miami. E aí eu lia bastante e eu comecei a ler mais livros, digamos assim, para a minha idade, né? Entre aspas. Comecei a ler livros mais infanto-juvenis, tipo A Culpa é das Estrelas, na época. E quando eu comecei a ler esses livros, eu peguei bem o ritmo da leitura. E quando eu tava saindo, assim, do ensino fundamental, eu quis... Tem aquelas aulas de literatura que o professor manda você ler Vidas Secas, aí eu li, achei incrível. E eu quis conhecer mais a literatura brasileira em si. Então, eu passei um bom ano, tipo, me esforçando para ler literatura brasileira. E nisso eu comecei a conhecer a poesia. Eu lembro, acho que o primeiro escritor que eu li de poesia foi o Mário Quintana. E quando eu descobri o Mário Quintana, aí abriu-se o mundo e eu comecei a ter mais contato com os poetas. Comecei a descobrir também mais poetas vivas e vivos, né? Que a gente sempre conhece primeiro os poetas mortos. Então, isso para mim foi uma transição bem complexa de entender o que era um poeta, onde estavam os poetas, o que eles faziam. E acho que foi isso. E, tipo, na banca do meu pai, também vendia livros lá, né? E aí, com o tempo, eu fui pegando o livro lá. Aí, geralmente, ele falava, é muito caro. Eu falei, eu vou devolver intacto. Aí, eu devolvi intacto. Você já pode ter lido um livro usado. E foi basicamente assim que eu desenvolvi esse gosto pela leitura. E, assim, eu acho até estranho pensar isso, mas eu tenho a impressão que a escrita veio antes, sabe? Porque eu sempre escrevi. Eu não me lembro de ter aprendido a escrever e não escrever. Eu sempre tinha um diário, eu tinha um caderno. Esses dias, fazendo a mudança, eu achei um caderno que tinha composição de música da banda Garotos do Rock. Nossa. Era do Simpu o caderno. E foi... Garotos do Rock. O Simpu foi feito. E eu lembro, tipo, que eu fiquei... Caramba, eu escrevi isso, acho que, tipo, eu não tinha 11 anos no máximo. E então eu tenho essa impressão, sabe? Que a escrita veio antes pra mim do que a leitura.
Banca de revistas, jovens, é aquilo que antigamente, sabe? Não, Aquele objeto arcaico. Não, outro dia Eu tenho muita vontade de ter, não uma banca de revista, mas essa cigarreirinha tradicional. Não, é porque o nome é cigarreira, né? É. Tipo, lá no CNPJ tá cigarreira. A gente deu uma gourmetizada aí com a Não, eu banca tô de dizendo revista. aquelas cigarreiras antigonas Sim, mesmo. ficar no centro da tem cidade. A portinha de correzinha. Só de fanzine. Vai que um dia rola isso, mas eu tenho muita vontade de ter isso. Seria incrível, assim, vários fanzines do Brasil e do mundo. Natal você vai morrer de fome, mas é legal, interessante. Eu achei que não precisava. Não, corta isso. Não. Tô brincando. Não, mas enfim. Como destruir Não, um corta sonho em isso. 5 segundos? Eu sempre falo isso, Pega a brincando. depressão em 3 minutos. Não. Só que é meu namorado. Vamos Tô voltar. A gente tava... Você tava falando um pouco sobre... Do lado como você começou a escrever, Sim, né? Então conta um pouco pra gente desse seu começo, da tua escrita, até o momento que a gente sabe que é muito difícil, né? Em que a gente diz, tá, talvez eu seja poeta. Talvez eu possa começar a dizer, né? Talvez. Eu acho que eu demorei muito a me considerar poeta. Eu acho que escritora até que... E, assim, mais poeta foi, de fato, um percurso bem difícil. Eu acho que, como eu falei, né, eu comecei escrevendo muito cedo. Então, pra mim, a escrita era algo muito natural para ser considerado uma profissão ou algo que eu poderia melhorar, ou algo que eu poderia investir. Então, eu não via muito como esse lugar de trabalho ou de esforço, sabe? Uhum. E aí, quando eu comecei a escrever poemas, que até então eu acho que eu ficava muito na prosa, eu lembro que eu tinha um Tumblr, e aí nesse Tumblr... Tem que ter, né? Faz parte da trajetória. Eu tinha um blog. Então... A idade, né, na verdade? Blogspot. Era blogspot. Não, mas na minha época tinha Blogspot, só que no Blogspot não postavam muito essas coisas sentimentais de jovens emo, sabe? Aí era esse lugar do Tumblr. E aí eu comecei a postar as coisas que eu escrevia lá. E, tipo, tinha um retorno bom pra... Assim, muitas pessoas me seguiam. E começou a ser um lugar que eu conseguia, tipo, canalizar esse meu lado, sabe? Da minha escrita. Sempre quando eu entrei no IF e comecei a escrever mais poesia, eu fui deixando de lado mais as redes sociais, assim, nesse sentido do Tumblr. E fui mais postando nos grupos de poesia aqui de Natal. Que vocês lembram? Nossa, eu acho que a gente... Essa temporada, pelo menos... Todos os participantes falaram desses grupos de poesia. Parece que a gente fez de propósito, mas nem foi. Todo mundo falou, pô, de verdade. Do Eu Ia amo. Pois Poesia e Destinado. Destinado. Ai, saudade. Sim, mas enfim, eu escrevia e postava lá, tipo, sem muitas intenções ou propósitos. E aquilo foi me conectando a outros poetas. Conheci vocês por lá também. A primeira poesia que eu li foi lá, eu lembro. Muito boa, por sinal. E eu acho que foi através desse contato que eu fui descobrindo essa possibilidade, sabe? Uhum. Eu lembro, inclusive, teve um dia que Jéssica falou pra mim, vamos publicar um zine. E eu falei, publicar? O quê? Jéssica sendo essa louca, né? Que chega pros outros e vamos fazer isso. Tem que ter essa pessoa. Mas é porque era muito bom. Eu não consigo, assim... Não sei se é um defeito ou uma qualidade, mas eu não consigo. Gonzaga sabe, a gente se conhece o quê? Há 8 anos, né? 8 anos, eu acho. E quantas pessoas eu não já conheci, eu não consigo. Eu vejo uma coisa que eu acho muito boa, eu vou lá falar assim, ou pelo menos elogiar e falar que é massa, ou propor fazer alguma coisa. Não consigo, é mais forte do que eu. Essa veia de editora que você tem. Sim. Mas eu acho massa esse processo. E como muitas pessoas falaram ali, o lance você, eu lembro que a gente já conversou algumas vezes, e você falava sobre esse seu medo dos feedbacks atrapalharem a sua escrita. Sim. Como é que era isso, esse seu medo? E como é hoje, né? E como é que é hoje? Depois de um e-book, um livro, e de estar sempre publicando no Instagram, Sim. né, assim, suas poesias.
Eu acho que o receio que eu tinha na época que a gente conversou era muito de, tipo, as pessoas falarem, eu gosto disso, que poema incrível, eu só queria escrever aquilo, sabe? Eu tinha muito mais medo de me perder nisso do que me perder em uma opinião negativa em si. Porque eu tinha... A escrita pra mim era algo muito valioso, sabe? Muito meu. E eu acho que eu trabalhei ela pra mim muito tempo. E aí, quando eu botava aquilo no mundo, além de eu colocar julgamento de terceiro, eu também colocava sobre o meu julgamento do que aqueles julgamentos iriam me influenciar, sabe? Uhum. E eu acho que quando eu fui publicando esses poemas nesses espaços virtuais, quando eu fui recitando, eu fui, acho que entendendo mais do que eu queria que a escrita fosse pra mim, sabe? E eu não queria que fosse só um lugar de derrame ou um lugar de desabafo. Eu não queria mais que fosse isso, porque eu lia outros poetas, eu via livros publicados e eu queria experimentar qual era aquela sensação, sabe? E eu acho que quando a gente... Eu lembro que teve um momento que eu li um livro do Ferreira Goulart e eu me dei conta de que aquele livro me fazia querer escrever mais poesias. E eu percebi, né, isso eu já trabalhava com escrita, com criação, com escrita criativa, e eu percebi, eu tô pegando referência. É isso que está acontecendo aqui, eu estou pegando referência, porque isso pra mim não é só um hobby. E eu acho que na pandemia, quando eu decidi lançar o Zine, a gente já tinha, né, conversado, Jéssica, antes, pra lançar o Zine, aí veio a pandemia e acabou não rolando. E eu decidi lançar virtualmente, porque era uma coisa que as pessoas falavam pra mim, tipo, não tem um lugar onde a sua poesia está condensada, eu gosto muito de ler você, e eu sentia também que eu lia muitos autores, já lia muita poesia, e eu via o quanto fazia diferença você pegar um livro que tinha um início e um fim, e o que era muito mais do que um poema, sabe? Era uma experiência poética. Então, eu queria aquilo pra mim também. Eu acho que durante esse tempo de produção, tanto do Zine quanto do livro, eu desliguei qualquer ego que eu tinha com a minha escrita, de tipo, não quero ver isso, se as pessoas não gostarem disso, eu vou escrever aquilo. Eu só queria escrever o melhor livro possível, sabe? E acho que isso é muito o que eu faço hoje, no meu processo de escrita. Às vezes, quando eu publico no Instagram, ou no Medium, ou Medium, nunca sei qual é o nome correto. Nunca sei também. Eu coloco lá como uma forma de publicar, porque eu acho que pra mim não faz mais sentido guardar a poesia, sabe? Eu acho que eu passei muito tempo fazendo isso e não faz mais sentido pra mim. E aí eu quero publicar, eu quero compartilhar com o mundo, eu quero ouvir o que o mundo tem a dizer, muito mais sem medo de feedbacks do que eu tinha antes, porque eu acho que a minha poesia, conforme o tempo foi passando, foi se tornando muito coletiva, sabe? E até quando ela é extremamente pessoal, eu sinto que ela tem muito a conversar com outras pessoas. Pode ser por eu ser comunicadora, mas eu sinto que isso é muito importante, é muito valioso pra mim poder compartilhar o que eu escrevo para além da forma, mas pelo conteúdo que tá lá, sabe? Sim. E aí eu fui largando esse medo, soltando essa mão. E hoje eu acho assim, eu sou muito... Não só com a escrita de poesia, com qualquer coisa, eu quero muito fazer a melhor coisa que eu possa fazer daquilo, mas eu me reservo esses momentos a um livro, a uma publicação, e eu me permito testar e compartilhar os poemas que eu tô em construção, sabe? Eu acho que isso era algo que eu não fazia. Pra eu postar um poema num grupo de poesia, por exemplo, eu tinha que estar conversando com ele há 2 semanas, pelo menos. Sim. E hoje eu não fico tão apegada a isso, sabe? Eu acho que o que importa é esse processo de troca e a obra final, que pode ser um livro, um zine, um e-book, ou qualquer experiência poética. Ana, então vamos para mais um poema? Claro, vou compartilhar um poema que eu escrevi e postei recentemente no meu Instagram e no meu Medium também, que é Ode contra o número 1. Nunca gosto quando me dizem só um. Um é um número feio, muito morna, muito mono, muito não. Depois de um, pare pra pensar, vem tudo.
tudo e todo o resto do mundo. O MP4 rosa, a puberdade, a liberação da rinite, o barulho do teclado mecânico, o trecho da música que você escolhe, todos os seus primeiros amores e amoras, o amor que eu tinha pelos dedos dele, o amor que eu tenho pela curva da nádega dela, o corpo exausto na parede, a risada sem regulamento fiscal, a assinatura do contrato de aluguel, uma amiga advogada, a mulher das minhas 7 vidas, todas as minhas 7 tatuagens, os fios no chão e a nuca batida. Não me peça para escolher, eu não quero escolher, eu não preciso escolher. Escolher é palavra proibida no meu idioma cardiovascular. Aqui ele só sente, só bate e eu apanho. Menina, menino, algo no meio disso, algo fora disso, nada disso, não importa. Ele bate, eu apanho. Ai, ai. Essas safadezas boas. Como é que a Nina fala? Brincadeiras bobas e gostosas. É muito bom, adorei. Antes de voltarmos para o papo, gostaríamos de lembrar que essa temporada está sendo realizada com o apoio do Sebrae através do edital Economia Criativa 2022 e que também contamos com a parceria do Estúdio Carlota, da Vereadora Brisa, Uma Moda Humanizada, Cervejaria Resistência, Nara Buffet, Hidro Nordeste e da Livraria Cooperativa Cultural. Inclusive, vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, você que está aqui conversando com a gente, se vocês forem na Livraria Cooperativa Cultural e avisarem que vieram por causa do podcast, vocês têm 15% de desconto na compra de livros de poesia, certo? Potiguar. Então, poesia potiguar. Então é só ir lá e dizer assim, ó, eu sou ouvinte do podcast. Tchau, 15% de desconto. Toma. Receba. Toma. Melhor do mundo. Anote. Ana, e aí a gente tá falando um pouco como foi pra você lançar esse livro virtual, né? E também, ano passado, foi ano passado, né, que a gente lançou o Planeta Põe em Pau, né? 2021. 2021, exato. E aí eu queria que você fizesse primeiro, né, como é que foi esse teu primeiro livro, Dormia de Bruços para Segurar o Coração. Como é que foi essa receptividade por ser também um livro virtual, Sim. né? E aí depois a gente conversa um pouco sobre como é que foi Poemas de Punho em Pólvora. Tá bom. Dormia de Bruços para Segurar o Coração é um livro muito íntimo. Eu acho assim, das coisas que eu já escrevi e publiquei, uma das minhas maiores vulnerabilidades. E eu gostei muito da recepção dele, porque quando eu lancei, inclusive foi ele que me deu coragem de lançar algo físico. Quando eu lancei na pandemia, o que eu senti foi um pouco do que eu já tinha falado antes, de que aquela demanda que as pessoas me pediam de lugar para ler minha poesia, eu estava finalmente falando, é aqui, este é o lugar. E ele foi construído muito pensando no que eu comentei de querer viver uma experiência poética. Então, tipo, eu acho que ele tem toda uma narrativa que conta por que o nome Dormia de Bruços para Segurar o Coração, e que é muito da minha trajetória de me descobrir gente, sabe? Tipo, da minha identidade. Eu acho que tá muito naquele livro, porque ele passa por cada pedacinho de mim, assim, do meu lado emocional, das minhas vivências de vida, do que eu acredito, do que eu acho que, como o mundo tem que ser, como eu acho que o mundo não tem que ser. E então, quando eu tava recebendo os feedbacks, né, do Dormia de Bruços para Segurar o Coração, eu lembro que teve uma pessoa que achou ele na Amazon aleatoriamente, veio falar comigo, que gostou muito dele. E eu acho que foi naquele momento que caiu a ficha de que eu era uma poeta, sabe? Uma poeta publicada, e que aquilo tava gerando bons feedbacks. Eu acho que, tipo, eu sei que a gente entende muito o trabalho de artista e de escritora como um hobby, né? E naquele momento eu senti, putz, eu quero dar o meu melhor pra isso, que nem eu dou o meu melhor na minha vida, abre aspas, profissional. Então, acho que foi muito um processo de amadurecimento no Dormia de Bruços para Segurar o Coração, porque eu, pela primeira vez, senti que eu tinha uma poesia pronta, sabe? Eu acho que Jéssica já falou isso pra mim algumas vezes, disso de ter uma poesia madura, e eu senti quando eu publiquei aquele e-book
e as pessoas traziam para mim feedbacks positivos de que, de fato, aquele era uma coisa muito minha, sabe? Uma poesia que só eu poderia escrever, que eu acho que é algo que eu prezo muito, é de manter a minha essência no que eu escrevo, porque eu tenho até, já comentei isso algumas vezes com meus amigos que consumem arte, que pra mim, o meu maior parâmetro de arte ruim ou boa é quando a arte, ela conversa com algo verdadeiro que tem em mim ou que tem na outra pessoa, né, que tá criando. Uhum. Então, tipo, pra mim não precisa ser nada muito mirabolante. Eu acho que precisa falar alguma verdade. E eu prezava muito pra ter isso, sabe? Tanto nesse book quanto no poema de Punho em Pólvora, que fosse algo que nascesse de uma verdade, não de algo que eu inventei ou porque eu escrevi porque eu queria ser tão boa como Ana Martins Marques, por exemplo. Então, eu acho que foi um processo de amadurecimento também muito nesse sentido, que eu consegui colocar minha essência no e-book, sabe? Sim. E por que o nome Dormia de Bruços para Segurar o Coração? Porque você falou... Você já quer dar spoiler do livro. Ela falou que se você ler o livro, a pessoa vai entender, faz as pessoas comprar. Brincadeira. Tudo bem, então eu ia compra, responder, galera. mas eu acho que agora eu não vou mais. Não é, depois desse desse até eu cancelo a pergunta. Não, mas não é porque ela falou que o livro você vai verdade. pra você entender. Não, mas se Mas quiser aí, falar... não, eu acho justo. Vão lá comprar pra saber. Descubram por vocês mesmos. Descubram. E também uma coisa que eu queria falar do e-book também é que foi em 2020, durante a pandemia, Sim. né? Assim, ainda naquele começo ali, né? De toda aquela sensação do medo, da dúvida e como foi para você lançar nesse momento, né? Também, que é uma coisa muito específica, assim, muito marcante também na vida de todos nós, né? Que foi e tem sido ainda essa Covid e tal, enfim. Eu acho que o e-book pra mim era uma forma de esquecer a pandemia, sabe? Uhum. Eu tava trabalhando em alguma coisa que era eu antes do Covid, antes de isolamento social, e isso pra mim era muito valioso, porque eu senti em vários momentos durante o isolamento social que eu não sabia o que eu era se eu não estivesse sendo para outras pessoas, sabe? Isso pra mim bateu muito forte. Eu sempre fui uma pessoa muito coletiva, então no primeiro mês eu adorei ficar sozinha, recarreguei minhas energias, depois eu tava tipo, help! E eu acho que trabalhar no livro foi uma forma de me reconectar com o que eu era e com o que eu queria continuar sendo, né? E eu lembro que quando eu tava finalizando o Dormir de Bruços para Segurar o Coração, eu comecei a dar pequenos passeios pela minha rua e caminhar na pista perto da linha do trem. Uhum. E isso me colocava muito em contato com as coisas que antes alimentavam minha poesia, sabe? Que era o dia, o céu, o transporte público, a rotina. Então, eu consegui me reconectar, inclusive, com essa vontade de continuar escrevendo e de continuar colocando aquilo na minha poesia. Eu lembro que, na época, eu não queria publicar alguma coisa que... este é um e-book sobre a pandemia. Uhum. Porque eu não queria que aquele fosse um espaço para me relembrar aquilo, sabe? E também porque eu não me sentia pronta para processar aquilo e colocar no livro e publicar e... aqui está a minha opinião sobre a pandemia. Eu acho que eu já sou obrigada a fazer muito isso no meu trabalho profissional. Sim. E eu acho que tanto a minha escrita poética, quanto, inclusive, tipo, dando um exemplo aleatório, a minha pesquisa que eu fiz na minha monografia e que eu quero levar à frente é de 2013 a 2018, sabe? Eu gosto de entender o que o passado tem a dizer para então ir para o futuro. Então, pra mim, eu acho que o Dormir de Bruços para Segurar o Coração era meio que uma fuga do Covid, sabe? Era um lembrete pra mim mesmo, eu acho. E eu tava com muita vontade de fazer algo, de fazer acontecer, de colocar pro mundo. E aí eu fui e tipo, eu chamei
minha amiga para fazer a capa, né, Luísa. Lindíssimo. Chamei o meu amigo para diagramar e coloquei no mundo assim mais como uma forma mesmo. Era um passo para mim, sabe? Então, quando eu recebi os feedbacks positivos, quando eu recebi aquela recepção da minha escrita, para mim foi um bônus, porque o mais importante para mim era colocar ele no mundo, sabe? E aí, como é que foi essa decisão de tomar o próximo passo e lançar o Poemas de Pó em Pólvora? Eu lembro que eu cheguei pra Jéssica. Carinha da ótima. Eu lembro que eu cheguei pra Jéssica e falei... Quando eu tava fazendo o meu zine, tinha muitas poesias políticas. E eu falava, não é bem isso que eu quero falar agora, sabe? Como eu falei, no meu livro tem muitas coisas que falam sobre as coisas que eu acredito, o que eu quero fazer. E pelo que eu acho que vale a pena lutar, não dormir de bruços para segurar o coração. Mas são coisas mais transversais, sabe? Esses temas me atravessam e atravessam a minha poesia. Só que tinha muitos poemas que era basicamente isso. E isso é o que eu acho que quem me conhece tem essa noção que isso é um traço muito forte meu. E eu queria colocar isso na minha poesia. Aí eu cheguei pra Jéssica e falei, queria lançar um zine de poemas mais de linguagem política, poemas mais militantes, não sei. Engajados. Engajados, essa linguagem jovem. E eu queria muito colocar isso numa publicação. E ela, vamos fazer, não sei o que, me envia os poemas que você... Pra começar, né? Me envia os poemas que você acha que poderia entrar. Aí eu fiz essa coletânea lá do 2014 até 2021. Zana, e manda os poemas que você acha que rola. 9 mil poemas. Sim. Aí a gente começou, eu lembro que a gente começou a editar e a gente não sabe ainda se vai ser um zine ou um livro. Aí, depois do primeiro dia, com certeza é um livro. E eu acho que, essa informação pra mim era até algo que eu não esperava, né? Que fosse ser um livro. Eu acho que eu queria mais publicar o zine, principalmente porque tava voltando mais... não as atividades presenciais, mas a possibilidade de encontros pontuais presenciais. Então, eu poderia deixar um livro físico com mais facilidade, né? Um zine, no caso. E aí, a descoberta de ser um livro eu fiquei... Putz, um livro. E quando eu tomei essa decisão de continuar, né? Eu lembro que a gente passava, foram mais de 8 horas de trabalho. Na verdade, foram bem mais. 12? Foram 4 reuniões, cada uma teve 16. pelo menos 4 horas. Isso. Foi, uma coisa de nada. Pelo menos Coisa isso. pouca. E eu achava aquilo muito legal, sabe? Porque eu acho que eu nunca tinha tido um momento de decupar a minha poesia, pensar em possibilidades para ela. E, nossa, isso até hoje reflete muito em como eu escrevo agora. E o quanto eu me permito testar novos formatos e tudo mais. E eu lembro que Poemas de Pó em Pólvora foi um nome que eu salvei aleatoriamente para mandar o documento pra Jéssica. Aí eu juntei todos os poemas e fui digitar, sabe? Aí, ao invés de colocar chuá, eu coloquei Poemas de Pó em Pólvora. Coloquei com U, porque é uma referência que meu irmão sempre fala, poemas, que também era muito jeito que o Belchior falava de poesia. E aí eu coloquei assim, e quando fui ver, virou o nome do livro. Sim. E era engraçado, a gente até ficou na dúvida, né, se botava esse nome ou não. Teve um momento que o livro teve 2 nomes. Sim. E aí depois, não, de fato o nome do livro é esse, sim, e vamos seguir. Mas era muito divertido, assim, apesar de cansativo, obviamente. Sim. Mas esse lance de sentar e ler os poemas, e brincar, e mexer, e vai, e volta, eu acho que é muito divertido. Eu acho que todo mundo que se propõe a lançar alguma coisa, lógico que a decisão final é sempre do autor. Sim. Mas reúne teus amigos, senta vocês assim, uns 3, 4 pessoas, leia esses poemas em voz alta, sabe? Vê como é que eles soam, o que vocês podem brincar. É um processo muito divertido, sabe? E eu acho que isso só tem a ganhar no seu próprio texto. Eu gosto muito disso. É a melhor parte pra mim, apesar de ser o mais trabalhoso, mas é a melhor parte. É você... Porque eu acho que compartilhar a poesia com pessoas com quem você gosta e confia é uma outra coisa. E, além de tudo, você vai dando forma àquilo, né? Assim, você vai vendo, como você falou, que não são poemas
aleatórios postados. Sim. São poemas que eles vão se unindo e eles vão trazendo uma narrativa de alguma forma. Eles vão se conectando de uma forma. E aí fazer isso em conjunto se torna mais gostoso, porque as outras pessoas também vão se conectando e vão vendo possibilidades. Eu acho que estar nesse momento é super precioso. Eu não sei se você faz isso, mas tipo, eu desde sempre eu mando meus poemas para Gonzaga para ler, ele manda os dele para ler antes de qualquer coisa. Guilherme também é uma pessoa que a gente sempre manda assim para ouvir a opinião, para sentir. Eu falo muito, Gonzaga é o meu maior crítico, assim. É ótimo, porque ele faz... e ele não mede, ele faz assim... Tá uma porcaria. Ou então ele faz... Nossa, tava numa má vontade do caralho pra escrever isso, né, Jéssica? Você escreve melhor que isso. Não importa. Intimidade, gente. Isso Poxa, chama eu já passei intimidade. não sei quantas horas mexendo nele. Não... Então dê uma pausa aí, depois você volta, ou então... Uma roupa. Mas é isso. Mas nunca eu é gratuito, Paula, Não, nunca é gratuito. Não, mas eu vou dizer, deixa eu completar. Mas eu acho importante isso. Eu acho importante uma pessoa que diga pra você, não, você pode mais. Tá bom, mas dá pra melhorar mais, sabe? Assim, dá pra... Pensa melhor, vamos ver o que é que... E não é tipo, ele não me diz o que fazer, ele só diz assim, pense mais um pouquinho, eu acho que dá pra... Você consegue melhor do que isso. Acho que também vem muito desse lugar de ver a escrita poética como algo profissional, né? Também Sim. que a gente tem a melhorar, que a gente tem a evoluir, que é um processo, como qualquer outra coisa que a gente aprende a fazer. Uhum. Eu acho que quando a gente começa a escrever só por escrever, parece que a poesia ela acaba em si mesma. Tipo, escrevi e pronto, acabou. Eu lembro que quando a gente tava construindo o livro, chegava um poema que você já dava uma opinião que não era sobre o que ele queria falar. E aí falou, mas era isso que eu queria dizer? Eu falei, não, mas foi isso que eu disse, então. Mas é isso que vai ficar, sabe? Eu acho. E também vem muito desse lugar de entender o poema como ser independente. Uhum. E quando eu comecei a escrever, eu não via isso. Então, ao mesmo tempo que eu acho muito valioso manter o que eu quero dizer num poema, mas se o poema não falar por si mesmo, ele não serviu, né? Não cumpriu sua função social. E mesmo mantendo o que você quer, outras pessoas vão Sim. entender outras coisas. O E texto isso é não é ótimo nosso, também. né? Isso é a melhor parte depois de lançar o livro, é isso. É você ver que as pessoas entenderam as coisas totalmente Completamente diferentes do que você pensou. E você fica tipo, poxa, realmente também pode ser isso, né? Uma vez eu escrevi um poema de amor pra uma menina. E aí postei no Facebook. Aí o cara comentou assim embaixo: Nossa, lembrei da minha avó. Acontece muito. Mas acontece, tipo... Mas eu acho importante demais a gente ter essas pessoas. E aí, essas pessoas que a gente confia, sabe? Sim. Porque às vezes é bom ter uma visão de fora, sabe? Quando eu mando um poema pra Jéssica, eu não quero que, por exemplo, ela diz, tá ótimo, sempre 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 tá ótimo. Sim. E aí você acaba não tendo um olhar crítico sobre o seu próprio texto. Por isso que eu falo, encontre essas pessoas em que você confia, que de fato, quando você mandar um texto, ela der um feedback, ela vai dar um feedback verdadeiro, vai dizer, eu sei que você pode mais, sabe? Esse verso aqui, você escreveu 30 versos, esse verso aqui tá lindo, vai por aqui, sabe? Uhum. Eu acho importante, assim como fazem comigo, eles fazem muito, Guilherme faz muito assim, amigo, pelo amor de Deus, né? E eu faço também, então assim, gente, se alguém me mandar um poema, você vai querer a resposta verdadeira. A resposta Escolha o verdadeira. Pois é, enfim. A poesia é isso. Poesia é isso. Só voltando agora para sua poesia também, você já falou um pouco disso, a gente já tá pertinho do final, mas antes eu acho um assunto importante de tocar. Muito, desde muito cedo você é envolvida com movimentos sociais. Eu lembro de quando a gente se conheceu, você estava no Grêmio do IF, Sim. né? Então sempre muito envolvida com política, com questões latino-americanas e isso é muito presente, não só na sua vida, obviamente, mas na sua escrita. Então comenta um pouco pra gente disso, né? Que te faz como pessoa, mas também te faz como poeta. Eu tenho uma situação muito marcante sobre isso, de quando eu enviei e até uma coletânea de escritores potiguaras, novamente Jéssica me convidou, e eu enviei essa coletânea de poetas, essa coletânea de poemas que acabou não rolando, não aconteceu, mas eu lembro que eu recebi um feedback sobre esses poemas, né?
E dizia isso, que a minha poesia era quase como se fosse pessoal e política, né? Era pessoal e política, quase como se não houvesse diferença entre essas coisas. E eu acho que por eu ter me envolvido muito cedo com essas questões, acho que desde os meus 15 anos, faz mais, aí acho que 8 anos, 7 anos, não, 9 anos, ops. Faz, enfim, quase 10 anos, eu tenho isso muito como uma parte de mim, eu não consigo me desvencilhar disso. E eu acho que a poesia era muito um lugar onde eu podia e posso escrever não só sobre o mundo velho, mas como eu quero um mundo novo, sabe? Eu comentei esses dias no Instagram, comentei para 5 pessoas que me seguem, que eu não gosto quando a gente fica reforçando o quanto quando algo ruim acontece e a gente reforça aquele problema repostando 1000 vezes no story, escrevendo 5.000 poemas sobre aquilo, quando vários jornais publicam apenas por publicar, quando tem tanta gente falando da solução e não se é escutada, sabe? Quando, por exemplo, a gente fala 1000 vezes sobre um único acontecimento de violência doméstica, de violência de gênero, e não fala sobre feminismo, não fala sobre políticas feministas. Isso me suga a energia assim, de uma maneira gigantesca. Porque eu acho que a gente precisa falar, e eu não falo de soluções paliativas, eu falo de soluções estruturais, que vão demorar anos, décadas, e que precisam de energia. A gente precisa que a gente também olhe para elas. E eu acho que em Poemas de Punho e Pólvora tem muitos poemas que eu falo só das coisas negativas, digamos assim, né? Das coisas que eu não gosto, das coisas que me incomodam no mundo e como eu não quero que o mundo seja. Mas os últimos poemas de 2020 a 2021 são muito mais focados em como eu quero que o mundo seja e como eu acho que só se constrói ele a partir do coletivo. Eu acho que isso é algo que está muito presente na minha poesia, sabe? Que a solução é coletiva, que a poesia é coletiva. E eu não me vejo num lugar em que... acho que até quando eu escrevo uma poesia que é sobre mim, eu não consigo fazer ela ser só sobre mim. Eu acho que todas as outras coisas que me atravessam, que atravessam o corpo que eu sou, acaba se refletindo nessa poesia. E ela não fica mais só sobre mim. E eu acho que é até difícil para mim expressar o quanto isso é parte de mim, sabe? Porque, de fato, para mim não é um assunto paralelo. É uma coisa que eu me envolvi desde muito nova e que, para mim, é uma parte essencial do meu dia. E que não é... assim, eu costumo falar, né? Que, para mim, tipo, por exemplo, feminismo é uma coisa muito séria. Para mim, não é uma coisa muito séria no sentido de que é uma coisa coletiva, é uma construção coletiva. Não é sobre mim, não é sobre fulano do reality show. É sobre um movimento histórico. E todas as complicações que ele teve ou não. Então, eu vejo tudo isso como muito coletivo. E eu me entendo como uma parte disso, sabe? Então, eu acho que a minha poesia reflete muito isso. Sim. Eu acho, não sei se... Não, reflete. E é perceptível que não é uma coisa forçada, né? Assim, às vezes até em poemas que não são necessariamente políticos, você vê alguns resquícios, algumas falas importantes que trazem sobre isso, sabe? Então, eu acho que não tem como realmente... Eu não lembrava dessa devolutiva no texto lá, mas eu realmente que não dá para ver a Ana sem... essas questões, essas pautas, assim. E de uma forma, novamente, muito natural. Não é aquela coisa de fazer para engajamento, como você disse. É porque tem uma notícia X, eu vou fazer um poema em cima disso para conseguir atrair pessoas para ler. Não. É algo fluido, muito seu, assim. O que eu acho muito bonito. E que fica muito bonito na sua poesia, assim. É algo muito... particular, assim. Eu lembro que eu fui escrever um poema pra minha namorada. E era um poema, assim, muito romântico, muito... assim, sabe? Uma música da Ana Vitória. E aí, no meio, eu coloquei um verso que falava, tipo,
Você me deixa tão completa quanto se o Brasil entendesse que a única governabilidade vem do povo. Uma coisa assim. E aí eu olhei, quando eu escrevi, eu olhei e falei, ok, não sei o quanto isso é saudável. Mas eu acho que é muito isso, sabe? Atravessa muito a minha poesia, a forma como eu quero me expressar, de fato. Uhum. Maravilhosíssima. Vamos encerrar a conversinha. Mas antes a gente quer agradecer, assim, né, pela disponibilidade, por ter vindo aqui, por esse momento, por essa troca divertida, muitos risos, muitas coisas... demais. Até demais. Muitas coisas importantes também, conhecer um pouco mais de você, né, apesar de a gente já se conhecer há um tempo. É sempre uma descoberta, todas as vezes que a gente senta aqui para conversar com algum poeta, é sempre conhecer um pouquinho mais, algo que a gente não sabe. E aí agora deixo o espaço aberto para você falar alguma coisa que você queira, falar sobre projetos novos, ideias novas, livros novos, falar uma poesia no final e é isso, fica à vontade. Obrigada a vocês, primeiro pelo convite, segundo pela recepção, terceiro pelas risadas. Foi muito bom o papo, de fato. Para mim foi muito natural, tava bem, meu Deus, câmeras, microfones, e foi uma coisa bem fluida. Eu acho que eu queria falar era comprem Poemas de Punho e Pólvora, continua à venda, dizem que é um ótimo livro. Muito bom. E também podem comprar Dormir de Bruços para Segurar o Coração, tem disponível online, não precisa de Kindle para ler, é para ler no computador, no celular. E sobre novos projetos, eu tô escrevendo muito esses últimos meses. Até comentei com Jéssica, né, de que eu tava já querendo pensar num projeto novo, pensei em vários caminhos, nomes. E fiquem de olho, eu tô sempre postando, sempre compartilhando, na verdade, sobre poesia, tanto minha quanto de outros poetas e poetas. Então, acho que é isso. E para finalizar, eu vou ler uma das poesias que eu comentei no Poemas de Punho e Pólvora, que fala sobre isso, de colocar energia também na solução. Sim. Para alcançar esse voo que me disseram impossível, abro as asas como se as tivesse desde sempre. Corto os pés como se nunca mais fosse usá-los. Olho o chão não como se fosse um teto, mas um destino. O chão não me lembra queda, mas sim raízes. Para a palavra utopia que me ensinaram sinônimo de nunca, eu a leio como caminho. Para a terra que me contaram produto, eu a canto vida. E em todo não que eles me falam, em todo fatalismo que me é servido pela manhã, em todo medo que eles têm da nossa coragem, eu vejo o poder e o real, o palpável e o estratégico, a construção e as ferramentas de um sonho que já nasceu possível, porque nasceu pelo impossível dessa realidade. Maravilhoso. Mais uma vez, Ana, muito obrigado por estar aqui. E é isso, gente. Fim de papo. A conversa acabou, mas não sem antes lembrar de que esta 4ª temporada só é possível com o apoio do Sebrae, através do edital Economia Criativa 2022. Também contamos com o apoio e a parceria do Estúdio Carlota, Livraria Cooperativa Cultural, da Vereadora Brisa, Human Moda Humanizada, Cervejaria Resistência, Nara Buffet e Hidro Nordeste. Para saber mais sobre o convidado do nosso podcast, pode acessar a gente lá no Instagram, @umpoeta em cada esquina. E também, a partir dessa temporada, a gente está com a nova rede social, que é o TikTok. Então vão lá, ver a gente fazer dancinha. Não, brincadeira. Mas a gente tá com o TikTok, enfim, trazendo um conteúdo diferenciado, então vão lá e sigam a gente também. Este podcast está disponível no YouTube, Spotify e Deezer e conta com a produção de Anzóis Produtora, assessoria de imprensa com Monica Sessi, captação e edição de áudio e de vídeo na Nobir Produtora, identidade visual por Felipe Anjo e Gonzaga Neto e foi roteirizado, produzido e idealizado por Jéssica Santos e Gonzaga Neto. É isso, se curtirem dá um like, compartilha com os amigos, comenta também e se souber de algum outro poeta potiguar que queira nos indicar, deixa aí nos comentários. Até o próximo episódio.